O destino, às vezes, bate à porta de forma impiedosa, como um golpe do qual você nunca se recupera completamente. O vento cortava as ruas de Nova York com uma força implacável naquela tarde gelada. As folhas secas se acumulavam nos cantos das calçadas, empurradas por rajadas de ar frio que pareciam desafiar a própria natureza. O barulho incessante dos carros, misturado ao som de buzinas impacientes, ecoava entre os prédios altos, criando uma sinfonia caótica, que era a trilha sonora diária da cidade que nunca dormia. Mas, enquanto o movimento frenético seguia seu curso, em um prédio modesto de tijolos antigos, uma vida estava prestes a ser irreversivelmente transformada. Agnes Harper, uma mulher que o tempo havia castigado de forma implacável, sentava-se em sua poltrona de veludo desgastada, seus olhos fixos em uma fotografia antiga sobre a mesa à sua frente. Seus dedos frágeis e enrugados deslizavam sobre a superfície do porta-retratos, como se buscassem alguma conexão com o passado que, aos poucos, parecia escapar de suas mãos. A luz fraca da tarde se infiltrava pela janela pequena e manchada, iluminando de forma suave os móveis antigos e as paredes amareladas, que contavam histórias silenciosas de décadas de uma vida que se perdeu com o tempo. Do lado de fora, o som de passos no corredor ecoou, interrompendo a quietude solitária do apartamento. O coração de Agnes acelerou levemente, e ela sabia, no fundo, que aquela batida na porta não traria boas notícias. Fazia semanas que não conseguia dormir direito, com a constante preocupação que lhe corroía o estômago sobre como lidaria com os meses de aluguel atrasado. Seu corpo frágil mal aguentava o peso das contas acumuladas. E agora, a incerteza do futuro a sufocava. A batida na porta soou mais uma vez, desta vez mais firme, exigente. Agnes levantou-se devagar, as dores nos joelhos a lembrando dos anos que se acumularam como o peso de um fardo invisível. Cada passo era uma luta contra o tempo, uma prova de que seu corpo já não respondia como antes. Ao girar a maçaneta, foi recebida por dois homens imponentes, com expressões sérias e frias. Ambos vestiam uniformes de segurança. Seus rostos inexpressivos deixavam claro que não estavam ali por compaixão. "Senhora Harper?" perguntou o primeiro homem, sua voz grave e sem emoção. Agnes assentiu, seu estômago se contraindo com um pressentimento sombrio. O que ela temia havia chegado, mas ainda assim, nada a preparava para ouvir as palavras que vieram a seguir. "Estamos aqui para cumprir a ordem de despejo. A senhora tem 30 minutos para desocupar o apartamento." O impacto daquelas palavras caiu sobre Agnes como um golpe físico. Sua mente tentou processar o que aquilo realmente significava. 30 minutos. Esse era todo o tempo que ela tinha para dizer adeus ao único lar que conhecera nos últimos 30 anos. As memórias, os momentos felizes e tristes, as risadas e as lágrimas, tudo seria varrido como se nunca tivesse existido. Agnes tentou argumentar, sua voz saindo fraca, quase inaudível. "Eu não tenho para onde ir", sussurrou ela, olhando ao redor como se os objetos familiares pudessem de alguma forma salvá-la daquela situação. Os homens não desviaram os olhos, indiferentes ao desespero que se estampava no rosto da mulher à sua frente. Um deles apenas sacudiu a cabeça com resignação. "Não podemos fazer nada quanto a isso, senhora Harper. Estamos apenas cumprindo ordens." Com mãos trêmulas, Agnes começou a recolher seus poucos pertences. Era como se, com cada peça de roupa que colocava na pequena mala surrada, um pedaço de sua vida fosse se despedaçando. Ela olhou ao redor uma última vez, seus olhos se fixando na fotografia de sua juventude. Com cuidado, colocou o porta-retratos no topo da mala, fechando o zíper com um gesto pesado e final. A sensação de derrota era esmagadora, mas ela não derramou uma lágrima. Não ali, diante daqueles homens que a viam apenas como mais um problema a ser removido. Os passos de Agnes ecoaram no corredor estreito enquanto ela se afastava de seu antigo apartamento. Alguns vizinhos começaram a sair de seus lares, curiosos com a movimentação. Entre eles estava Emily, uma jovem que morava no andar de cima.
Quando viu Agnes com suas malas, Emily correu até ela, os olhos cheios de preocupação. "Senhora Harper, o que está acontecendo?" perguntou Emily aflita. "Estão me despejando, querida", respondeu Agnes, tentando forçar um sorriso que apenas acentuou as rugas em seu rosto cansado. "Isso é um absurdo!" exclamou Emily, virando-se para os seguranças com raiva. "Vocês não podem fazer isso. Ela não tem para onde ir." "Estamos apenas seguindo ordens, senhorita", respondeu o primeiro segurança com indiferença. Emily olhou para Agnes, seus olhos agora cheios de compaixão. Ela tentou abraçá-la, mas Agnes se afastou levemente, mantendo a dignidade que ainda lhe restava. "Está tudo bem. Emily, eu vou ficar bem." As palavras de Agnes tremiam, mas ela ainda tentava manter a compostura. Apesar da solidariedade de Emily, Agnes sabia que ninguém poderia realmente ajudá-la. A realidade era fria, implacável, como o vento que agora soprava nas ruas escuras de Nova York. Quando finalmente saiu do prédio, o vento da noite golpeou seu corpo magro com força. Ela apertou o casaco surrado ao redor dos ombros, tentando se proteger do frio que parecia mais cruel do que nunca. Caminhando devagar pelas calçadas mal iluminadas, com suas malas pesadas e o coração mais pesado ainda, Agnes desapareceu nas ruas, uma figura solitária em meio ao caos da cidade. Enquanto isso, em uma cobertura luxuosa, Ethan Cole, o homem responsável por seu despejo, observava a cidade de cima, alheio à destruição silenciosa que havia causado. Para ele, era apenas mais um dia, mais uma decisão de negócios que não exigia mais do que alguns minutos de sua atenção. Ele estava tão distante da realidade de Agnes que, mesmo que soubesse do impacto de suas decisões, não teria sentido nada além de indiferença. Mas algo estava prestes a mudar. Na manhã seguinte, a cidade acordou envolta em uma leve neblina, e as ruas começaram a se encher do movimento caótico de sempre. O trânsito pulsava, as buzinas ecoavam, e as pessoas apressadas corriam de um lado para o outro. Era uma Nova York como qualquer outra, sem saber que, para Agnes Harper, aquele dia marcava o início de um novo capítulo em sua vida. Enquanto Ethan Cole iniciava mais um dia de trabalho, imerso em suas planilhas e relatórios, uma sombra silenciosa pairava sobre ele. Ele não sabia ainda, mas sua vida também estava prestes a mudar de uma forma que nem todo o dinheiro do mundo poderia evitar. E assim como o destino havia batido à porta de Agnes, ele estava prestes a bater na porta de Ethan com uma força avassaladora. O vento ainda soprava forte pelas ruas de Nova York naquela manhã de céu cinzento. O ritmo frenético da cidade seguia implacável, mas para Agnes Harper, o mundo parecia ter desacelerado, como se a neblina que envolvia os prédios tivesse também envolvido sua mente e sua alma. Cada passo que ela dava, arrastando sua pequena mala pelas ruas de paralelepípedos, parecia mais pesado que o anterior. O olhar cansado, perdido nas calçadas à sua frente, refletia o desespero silencioso que apenas os que já perderam tudo conseguem compreender. Agnes não tinha para onde ir. A cada esquina que virava, um eco do passado ressoava em sua mente, lembranças de uma vida que agora lhe parecia tão distante. O apartamento modesto que ela chamara de lar, por tantas décadas havia se tornado apenas uma memória dolorosa. E o que era pior, a cidade que sempre lhe fora acolhedora, agora parecia observá-la com indiferença. Era como se, de repente, ela tivesse se tornado invisível. Uma figura a mais no cenário urbano, perdida em meio ao caos de uma metrópole que não fazia perguntas e oferecia ainda menos respostas. Enquanto Agnes caminhava sem destino certo, o frio cortante parecia aumentar, como se a própria cidade se tornasse cúmplice de sua miséria. O céu estava carregado de nuvens escuras, ameaçando uma tempestade iminente. O vento jogava seus cabelos brancos para trás, fazendo-a apertar ainda mais o casaco contra o corpo frágil. Seus olhos varreram as calçadas, à procura de um lugar, qualquer lugar, onde pudesse descansar, ainda que por alguns minutos. Foi quando avistou um pequeno parque.
Uma praça modesta, cercada por bancos de madeira e árvores cujas folhas já haviam sido levadas pelo outono. O lugar estava praticamente deserto, exceto por uma figura solitária sentada em um dos bancos, com um casaco puxado até o pescoço. Agnes hesitou por um momento, mas seus pés cansados não permitiam mais que continuasse a andar. Ela se aproximou lentamente, sentando-se em um banco próximo, as pernas tremendo com o esforço de manter-se em pé por tanto tempo. A brisa fria parecia lamber sua pele, mas havia algo mais que incomodava Agnes. A sensação de que aquele momento não era apenas mais um dia perdido na luta pela sobrevivência. Havia algo no ar, uma tensão silenciosa, um pressentimento que ela não conseguia explicar. Seus olhos caíram sobre a figura à distância. O homem sentado no outro banco parecia distante, mas ao mesmo tempo havia algo de familiar nele. Algo que Agnes não conseguia identificar de imediato, mas que a fez manter o olhar fixo por mais alguns segundos. De repente, o homem levantou-se e começou a caminhar em direção a ela. Seus passos eram hesitantes, como se estivesse lutando contra algo interno, uma batalha invisível que se refletia em sua postura rígida e no olhar que ele carregava. Quando ele finalmente parou em frente ao banco onde Agnes estava sentada, a mulher levantou os olhos, surpresa com a aproximação. "Desculpe incomodar", disse o homem. Disse, sua voz saindo baixa, quase rouca. "Mas eu acho que nos conhecemos." Agnes franziu o senho, sua mente ainda embotada pelo cansaço e pelo frio. Ela o encarou por um momento, tentando encontrar no rosto dele algum traço que lhe fosse familiar, mas nada veio à tona. "Conhecemos?" perguntou ela, a voz fraca, mas curiosa. O homem suspirou, passando a mão pelo cabelo em um gesto nervoso. Ele parecia desconfortável, como se estivesse prestes a fazer uma revelação que ele mesmo ainda não havia compreendido totalmente. "Eu não tenho certeza", ele disse, desviando o olhar por um instante antes de voltar a encará-la. "Mas desde que te vi, algo dentro de mim despertou. Como se eu devesse te conhecer. Como se já houvesse uma conexão entre nós." Agnes ficou em silêncio, seu coração acelerando de forma imperceptível. Ela sentiu uma estranha familiaridade na voz daquele homem, mas não conseguia identificar de onde. Seus olhos se estreitaram levemente, enquanto tentava vasculhar os cantos mais profundos de sua memória. Mas antes que pudesse responder, o homem continuou. "Desculpe, não sei o que estou dizendo. Isso deve parecer confuso, mas eu preciso saber. Quem é você? Qual é a sua história?" A pergunta ecoou na mente de Agnes, como se de repente o peso de sua vida inteira estivesse sendo colocado à prova. Ela não sabia o que aquele homem esperava ouvir, nem por que ele parecia tão interessado nela. Mas por algum motivo, algo dentro dela a impeliu a falar. Talvez fosse o cansaço, a solidão, ou até mesmo a desesperança que a acompanhava há dias. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que havia alguém que realmente queria ouvi-la. "Meu nome é Agnes Harper", começou ela, a voz trêmula, mas carregada de emoção. "Eu vivi em Nova York a maior parte da minha vida. Trabalhei, casei, criei meu filho. E agora, depois de todos esses anos, estou sozinha. Fui despejada de meu apartamento. Não tenho para onde ir." Aquelas palavras, tão simples, carregavam consigo uma dor profunda, como se cada sílaba fosse um lembrete do que havia sido tirado dela. O homem, cujo rosto ainda permanecia misterioso para Agnes, a observava atentamente, seus olhos agora refletindo algo que ela não conseguia interpretar. "Despejada?" ele repetiu, a voz baixa e hesitante. "Por quê?" Agnes suspirou, seu olhar se perdendo nas árvores sem folhas à sua frente. "Eu não consegui pagar o aluguel por alguns meses. E o proprietário, ele me expulsou. Não havia outra escolha." O homem engoliu em seco, e pela primeira vez, algo nos olhos dele pareceu mudar. Uma sombra de reconhecimento cruzou seu rosto,
como se de repente ele tivesse se lembrado de algo importante, algo que havia estado adormecido dentro dele por muito tempo. O proprietário. Quem é o proprietário do seu prédio? Perguntou ele com a voz agora mais firme, quase exigente. Agnes olhou para ele, surpresa com a mudança repentina de tom. Eu não sei o nome dele. Acho que é algum empresário rico, mas nunca o conheci pessoalmente. O homem ficou em silêncio, as mãos tremendo levemente enquanto ele passava os dedos pelos cabelos novamente. Seus pensamentos pareciam rodopiar em sua mente. Uma tempestade interna que estava prestes a explodir. Agnes! Ele começou, mas parou abruptamente, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Eu preciso saber mais sobre você, sobre o seu passado, sobre o seu filho. A menção do filho de Agnes fez com que ela prendesse a respiração. A dor de ter perdido contato com ele há tantos anos era algo que ela raramente discutia, algo que mantinha enterrado nas profundezas de sua alma. Mas havia algo na urgência da pergunta daquele homem que a fez querer falar. Talvez, em algum nível, ela sentisse que aquela conversa significava mais do que ela poderia imaginar. Meu filho, eu o dei para a adoção quando ele era muito pequeno, disse Agnes, as palavras saindo com dificuldade. Eu não tinha condições de criá-lo. Achei que seria o melhor para ele. O homem ficou imóvel, seu rosto agora pálido. Havia algo naquela revelação que o havia atingido com uma força que Agnes não compreendia. E então, num sussurro quase inaudível, ele disse: Eu sou o seu filho. O silêncio que se seguiu àquela revelação era quase insuportável. O vento que soprava entre as árvores do pequeno parque parecia ter parado, como se até a natureza estivesse esperando para ver o que viria a seguir. Agnes Harper ficou imóvel, as palavras "Eu sou o seu filho" ecoando em sua mente repetidas vezes, como um eco distante, incapaz de ser absorvido por completo. A confusão que invadia seu peito misturava-se com uma incredulidade que a deixava quase paralisada. Poderia aquilo ser verdade? Ela o encarava, os olhos arregalados, tentando encontrar traços de familiaridade no rosto do homem à sua frente. Mas tudo parecia embaçado, como se a realidade tivesse se distorcido ao seu redor. A possibilidade de que aquele homem pudesse ser seu filho, o menino que ela havia dado para a adoção tantos anos atrás, em um dos momentos mais dolorosos de sua vida, era impossível de assimilar. Como isso é possível? Agnes finalmente conseguiu murmurar, sua voz quase inaudível, trêmula como as folhas que dançavam com a brisa suave. Ela se sentia perdida em um turbilhão de emoções, o peito apertado pela confusão e pela dor. O homem, James, como ele havia dito, olhou para ela com uma intensidade que Agnes nunca havia visto antes. Havia algo profundo e sombrio no olhar dele, como se ele também estivesse lutando para lidar com a magnitude daquela revelação. Eu também não sei como é possível, mas quando te vi pela primeira vez, senti que havia algo, uma conexão que não conseguia explicar, disse ele, sua voz hesitante, mas carregada de emoção. Fiz algumas pesquisas depois que fui adotado. Descobri que você me deu para a adoção quando eu era pequeno, mas os detalhes eram vagos. E quando eu te vi, tudo fez sentido de alguma forma. Agnes sentiu o mundo girar ao seu redor. A dor do passado voltou à tona com força, como uma ferida antiga sendo reaberta. Ela se lembrava de cada detalhe daquele dia terrível, o dia em que ela tomou a decisão de dar seu filho para a adoção, acreditando que ele teria uma vida melhor longe dela. As lágrimas que derramara, a sensação de vazio que a havia consumido por anos. E agora, diante de seus olhos, estava ele, seu filho perdido, um estranho, e ao mesmo tempo, alguém que trazia consigo as memórias de uma vida que nunca teve. Mas como ele havia-a encontrado? E por que agora? As perguntas a assolavam, mas as respostas pareciam longe de serem alcançadas. Ela precisava entender.
Precisava de mais explicações, mas não sabia por onde começar. James, eu nem sei o que dizer. Eu pensei em você todos os dias. Me perguntei se você estava bem, se estava feliz, se tinha uma vida boa. E agora você está aqui. Mas eu não sei o que fazer com tudo isso. Sua voz quebrou no final, e lágrimas silenciosas começaram a escorrer por suas bochechas. Ela não conseguia mais segurar a maré de emoções que a atingia como um furacão. James respirou fundo, claramente tentando encontrar as palavras certas, mas também sentindo o peso do momento. Eu também não sei o que fazer com isso. Agnes! Ele respondeu, usando o nome dela de uma forma quase desconfortável, como se estivesse testando a realidade da situação. Mas eu precisava te encontrar. Eu precisava saber quem você era. E agora que te encontrei, não posso simplesmente ignorar isso. Os dois ficaram em silêncio por um longo momento, ambos absorvendo a profundidade do que havia sido dito. Era como se o tempo tivesse parado para permitir que mãe e filho processassem a magnitude do reencontro. A mente de Agnes corria a mil, tentando conectar as peças de um quebra-cabeça emocional que havia sido desfeito tantos anos atrás. Você sabia de mim o tempo todo? Ela perguntou, sua voz ainda fraca. Você se lembrava de algo? Alguma coisa? James balançou a cabeça lentamente, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e confusão. Eu não me lembro de nada de quando eu era bebê. Meus pais adotivos nunca esconderam o fato de que eu era adotado, mas também não sabiam muito sobre você. Apenas que você me entregou porque não tinha condições de me criar. Agnes fechou os olhos com força, tentando controlar as lágrimas. Ela havia tomado aquela decisão com o coração despedaçado, acreditando que estava fazendo o melhor para o filho. Mas o peso daquela escolha havia a perseguido desde então, uma sombra constante em sua vida. Eu fiz isso por amor, James, disse ela, a voz embargada pela emoção. Eu não tinha nada. Mal conseguia me sustentar. E eu não queria que você sofresse. Não queria que você crescesse na pobreza sem um futuro. Eu pensei que dar você para a adoção era a única forma de garantir que você teria uma vida melhor. Mas isso me destruiu por dentro. O silêncio entre eles era denso, carregado de emoções não ditas, arrependimentos silenciosos e perguntas não respondidas. James, por mais que tentasse, não conseguia entender completamente a profundidade da dor de sua mãe biológica. Ele sabia que havia crescido em um lar confortável, com pais adotivos amorosos que lhe deram tudo o que precisava, mas sempre havia sentido que algo faltava, uma parte de sua identidade que ele nunca conseguiu encontrar. E agora, diante de Agnes, ele entendia que essa parte era ela. Eu sei que você fez o que achou que era certo, ele disse, tentando aliviar o peso das palavras dela. E eu não estou aqui para te culpar. Eu só precisava te conhecer. Agnes olhou para ele, e pela primeira vez desde que a conversa começou, ela sentiu uma pequena faísca de esperança. Havia uma chance de que, apesar de tudo, eles pudessem construir algo a partir dali. Mas como? Como ela poderia ser mãe agora, depois de todos esses anos? O que James esperava dela? Antes que ela pudesse perguntar, James se levantou, como se sentisse a necessidade de se afastar da intensidade do momento. Ele olhou para o céu cinzento acima deles, respirando fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que sentia. Tem mais uma coisa, disse ele, a voz soando mais sombria agora. Eu fiz uma pesquisa sobre o homem que te despejou, o dono do prédio, e há algo que você precisa saber. Agnes olhou para ele, surpresa pela mudança de assunto, mas intrigada. O que é? Perguntou ela, a voz agora mais firme. James hesitou por um momento, como se estivesse tentando encontrar uma forma de suavizar a verdade, mas sabia que não havia como. O homem que te despejou, o dono do prédio onde você morava, ele é meu pai adotivo.
As palavras bateram como um soco no estômago de Agnes. Ela olhou para James, incrédula, tentando processar o que ele havia acabado de dizer. Como isso era possível? O homem que havia destruído a sua vida, que a havia jogado nas ruas sem um pingo de remorso, era o pai adotivo de seu filho? A mente dela girava, incapaz de fazer sentido daquela coincidência cruel. Isso não pode ser verdade, murmurou Agnes, balançando a cabeça em descrença. Isso é impossível. Eu também pensei que era, respondeu James, agora claramente tenso. Mas eu investiguei. Meu pai, Richard Walker, é o dono de várias propriedades em Nova York. E quando comecei a conectar os pontos, descobri que o prédio onde você morava é dele. Ele te despejou sem nem saber quem você era. Agnes sentiu o sangue gelar em suas veias. Aquele homem, que ela jamais havia visto, mas que controlava o destino de tantas vidas, agora tinha um papel direto no destino dela e de seu filho. O destino parecia estar rindo deles, tecendo uma teia tão complexa que era quase impossível escapar. O que você vai fazer com isso? Ela perguntou, o coração batendo forte no peito. Você vai contar para ele? James ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto sombrio, refletindo o peso da decisão que estava por vir. Eu ainda não sei, ele admitiu. Mas eu sei que isso muda tudo. James Walker ainda estava processando as últimas horas de sua vida quando voltou para o pequeno apartamento onde Agnes Harper agora vivia. A revelação de que o homem que a despejara, sem misericórdia, era ninguém menos que Richard Walker, seu pai adotivo, havia colocado tudo em perspectiva de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. O destino, ao que parecia, tinha uma forma cruel de brincar com as vidas das pessoas. O som das ruas de Nova York ecoava pela janela enquanto James subia as escadas até o segundo andar, sua mente fervilhando com perguntas e possibilidades. Ele havia sido adotado, recebido tudo o que uma criança poderia querer, e, no entanto, sentia-se vazio, incompleto. Agora, a peça que faltava estava diante dele, mas o preço de montar esse quebra-cabeça era mais alto do que ele jamais poderia imaginar. Quando chegou à porta, James hesitou por um momento, tentando decidir o que diria a Agnes. O que poderia dizer? Ele havia prometido ajudá-la. Mas como? A mulher que ele acabara de descobrir ser sua mãe estava em uma situação desesperadora. E agora, ele sabia que o homem que sempre considerara como pai era o responsável por isso. A ironia era quase insuportável. Ele abriu a porta devagar, o ranger suave da dobradiça anunciando sua entrada. Agnes estava sentada em uma poltrona próxima à janela, olhando para o exterior com um olhar distante. Ela não se virou imediatamente quando James entrou, mas ele sabia que ela estava consciente de sua presença. Havia algo no ar, uma tensão palpável, como se o próprio ambiente estivesse carregado com o peso da verdade que ambos agora compartilhavam. Eu ainda não consigo acreditar, disse Agnes, sua voz fraca e vacilante, enquanto mantinha os olhos fixos na paisagem cinzenta de Nova York. Tudo isso parece um pesadelo do qual não consigo acordar. James sentiu um aperto no peito. Ele também se sentia assim, como se estivesse preso em uma realidade que era ao mesmo tempo familiar e completamente estranha. Ele se aproximou lentamente, puxando uma cadeira para sentar-se de frente para ela. O silêncio entre eles era pesado, mas cheio de emoções não ditas, dor, confusão e, acima de tudo, uma necessidade desesperada de compreensão. Eu sei, respondeu James, sua voz rouca, quase como um sussurro. Mas é verdade. Eu pesquisei tudo. Os documentos não mentem. Richard é o dono do prédio. E ele é o homem que te despejou. Agnes finalmente se virou para encará-lo. Seus olhos estavam cansados, mas havia uma centelha de determinação ali, algo que ele não havia notado antes. E o que você vai fazer agora, James? O que nós vamos fazer? Ela enfatizou a palavra nós, de uma forma que o tocou profundamente. Pela primeira vez em sua vida, ele sentia que não estava sozinho.
Ele e Agnes estavam conectados, e juntos teriam que enfrentar o homem que ambos tinham razões para odiar. James passou a mão pelo cabelo, frustrado. Ele não sabia a resposta para aquela pergunta. O que poderia fazer? Confrontar Richard parecia uma ideia absurda. O homem que ele havia chamado de pai era um titã dos negócios, alguém acostumado a vencer qualquer batalha que enfrentasse. E ele, James, era apenas um filho adotivo. Eu não sei, ele admitiu finalmente, sua voz revelando a vulnerabilidade que ele tanto tentava esconder. Mas eu não posso deixar isso assim. Eu não posso fingir que não sei o que ele fez com você. O que ele fez comigo? Ele nos enganou, Agnes. Eu preciso confrontá-lo. Agnes se levantou da poltrona, seus movimentos lentos, mas determinados. Ela foi até a pequena mesa onde seus poucos pertences estavam espalhados e pegou uma foto emoldurada, segurando-a com delicadeza. Era uma foto de James quando bebê, o momento antes de tudo desmoronar para ela. Você acha que ele vai admitir o que fez? A voz dela estava cheia de ceticismo, mas também de uma dor profunda que ela carregava desde que se separara de seu filho. James se levantou, indo até ela. Eu não sei o que ele vai dizer, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso encará-lo e entender o que aconteceu. Porque se ele é capaz de fazer isso com você, com a mulher que é minha mãe biológica, o que mais ele escondeu de mim? Agnes olhou para ele, segurando a foto com mais força. Você acha que ele sabia? Que ele sabia quem eu era quando me despejou? Essa pergunta pairou no ar como um veneno, lentamente infiltrando-se nas mentes de ambos. James nunca havia considerado essa possibilidade, mas agora não podia afastar a ideia. E se Richard soubesse? E se ele soubesse quem Agnes realmente era, e mesmo assim a descartou como se fosse uma estranha? Aquele pensamento o enojou, e ele sentiu uma raiva crescendo dentro dele. Uma raiva que ele nunca havia sentido antes. Eu não sei, respondeu James, a tensão em sua voz crescendo. Mas eu vou descobrir. Aquela noite foi longa e sem descanso para James. Ele mal conseguia dormir, sua mente trabalhando freneticamente para encontrar um caminho, uma solução. As peças do quebra-cabeça estavam ali, mas ainda havia tanto que ele não sabia. Ele precisava de respostas, e havia apenas uma pessoa que poderia lhe dar essas respostas. Na manhã seguinte, ele decidiu que não podia esperar mais. A ideia de confrontar Richard Walker era assustadora, mas ele sabia que era algo inevitável. Ele precisava saber a verdade. James dirigiu até a imponente mansão de Richard com o coração pesado. Enquanto atravessava os portões de ferro forjado, sentiu uma onda de nostalgia. Ele havia crescido naquele lugar, em meio a todo o luxo e conforto que o dinheiro podia comprar. Mas agora, cada centímetro da propriedade parecia hostil, como se estivesse pisando em território inimigo. Quando ele entrou, o som de seus passos ecoou pelos corredores elegantes, mas vazios. Ele se dirigiu diretamente ao escritório de Richard, onde sabia que o encontraria. O ar dentro da casa parecia carregado de tensão, como se a mansão, com todas as suas grandiosidades, soubesse que algo estava prestes a mudar. James parou em frente à grande porta de madeira do escritório de seu pai adotivo e hesitou por um breve momento antes de bater. A porta se abriu lentamente, revelando Richard sentado à sua mesa, folheando documentos com a expressão calma e controlada que ele sempre mantinha. Mas havia algo nos olhos dele, uma faísca de surpresa ao ver James ali, sem aviso. James, disse Richard, sua voz fria, mas educada. O que o traz aqui tão cedo? James entrou na sala, fechando a porta atrás de si, sentindo o peso do confronto iminente. Ele olhou diretamente nos olhos de Richard, a raiva borbulhando sob sua pele. Eu sei o que você fez, Richard. Richard levantou uma sobrancelha, fingindo desinteresse. E o que exatamente eu fiz? Você despejou Agnes Harper, minha mãe biológica, disse James, cada palavra carregada de acusação. E eu quero saber por quê.
O rosto de Richard permaneceu inexpressivo por um momento, mas então uma sombra de algo, raiva talvez, passou por seus olhos. Ele suspirou, colocando os papéis de lado e se levantando da cadeira com a postura rígida de quem estava prestes a enfrentar uma batalha. James, começou Richard caminhando ao redor da mesa. Os negócios são complicados. Eu fiz o que precisava ser feito. Se ela não podia pagar o aluguel, não havia outra opção. Não importa quem ela seja. James sentiu o sangue subir à cabeça. Você sabia quem ela era, Richard? Você sabia que ela era minha mãe biológica? O silêncio que se seguiu foi longo demais. Richard o encarou, a máscara de indiferença começando a rachar, mas ele não respondeu de imediato. James deu um passo à frente, seu corpo tenso com a raiva contida. Responda-me! Richard estreitou os olhos, sua expressão endurecendo. Sim, ele disse finalmente, sua voz baixa, mas clara. Eu sabia. James sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que ele temia estava confirmado. Richard sabia o tempo todo. Ele sabia quem Agnes era, e mesmo assim a despejou como se ela fosse insignificante. Por quê? James perguntou, sua voz tremendo de emoção. Por que faria algo tão cruel? Richard deu de ombros, sua frieza cortante. Porque ela era irrelevante. Você foi adotado por nós, criado por nós. Ela não tinha lugar em nossas vidas. Aquelas palavras caíram como um soco no estômago de James. Ele olhou para Richard, sentindo um nojo profundo. Você destruiu a vida dela e agora está tentando destruir a minha. Richard deu um passo à frente, a raiva finalmente transparecendo em sua expressão. Eu te dei tudo, James. Tudo! E você está jogando tudo isso fora por uma mulher que te abandonou. Ela me abandonou para me dar uma chance de vida melhor, James gritou, sua voz ecoando pelas paredes do escritório. E você mentiu para mim a vida toda. Você destruiu tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado e sufocante. James olhou para Richard, o homem que ele chamara de pai por toda a sua vida, e percebeu que não havia mais nada a ser dito. A verdade estava exposta, crua e dolorosa. Eu vou sair daqui, Richard, disse James finalmente, sua voz mais controlada, mas ainda cheia de fúria. E eu vou garantir que todo mundo saiba quem você realmente é. Richard estreitou os olhos, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Você está cometendo um erro, James, e não vai gostar do que vem a seguir. James o encarou por um longo momento antes de se virar e sair do escritório. Ele sabia que Richard não recuaria facilmente, mas estava pronto para a luta. Havia mais em jogo do que ele imaginara, e ele estava disposto a enfrentar as consequências, custasse o que custasse. James sentia o peso de cada passo enquanto caminhava pelas movimentadas ruas de Nova York, o vento frio cortando-lhe a pele e arrepiando seus sentidos. Cada som da cidade, que antes ele conseguia ignorar, agora parecia amplificado. O ruído distante dos carros, o murmúrio das pessoas apressadas e o barulho incessante das obras e construções ao redor. Era como se o caos lá fora refletisse o tumulto dentro de sua mente. O confronto com Richard Walker havia mudado tudo. As palavras de seu pai adotivo, ou seria correto ainda chamá-lo assim, ecoavam em sua cabeça repetidamente como um disco arranhado. James não conseguia afastar a ideia de que toda sua vida fora construída sobre mentiras. Pior, ele agora sabia que Richard não só havia escondido a verdade sobre sua adoção, mas também havia manipulado cruelmente o destino de sua mãe biológica, Agnes Harper. E por quê? Por puro controle? Ganância? James parou em uma esquina, os olhos fixos no horizonte, embora sua mente estivesse longe dali. Ele se lembrava de como Richard havia erguido o Império Walker, uma empresa gigantesca, poderosa, intocável. Ele acreditava que aquilo fosse fruto de esforço, estratégia e inteligência. Mas agora? Agora ele sabia que parte da fundação daquele império fora construída sobre a dor de sua mãe. E para James, o peso dessa descoberta era insuportável.
Como ele poderia continuar com sua vida normal sabendo disso? Como poderia seguir em frente sem fazer algo a respeito? Essas perguntas o atormentavam enquanto ele pegava seu telefone, o frio da tela tocando seus dedos. Jonathan, seu assistente pessoal e a única pessoa em quem ele podia confiar, deveria estar no escritório. Ele sabia que não poderia lutar contra Richard sozinho e precisava de alguém para começar a fazer as investigações necessárias. Sabia que Richard não iria parar até destruir tudo o que ainda restava de James, assim como já havia destruído a vida de Agnes. Jonathan, começou James quando a voz conhecida de seu assistente surgiu do outro lado da linha. Eu preciso de você agora. Venha me encontrar. Sem dar mais detalhes, ele desligou a chamada e começou a caminhar na direção de um pequeno café no Lower East Side, um lugar discreto onde ele sabia que poderia se reunir com Jonathan sem chamar atenção. Estava claro que Richard tinha olhos e ouvidos em todos os lugares, e James precisava agir com cautela. O jogo que estavam prestes a jogar era perigoso, e qualquer passo em falso poderia custar-lhe tudo. No café, a atmosfera era abafada, com o cheiro de café fresco e o murmúrio de conversas ao fundo criando um ambiente quase confortável. Quase. Mas o peso do que estava acontecendo impedia que qualquer sensação de tranquilidade se instalasse no peito de James. Ele olhou para a porta enquanto Jonathan entrava, visivelmente nervoso. Jonathan era um homem alto, magro, com feições angulosas e uma expressão que oscilava entre preocupação constante e eficiência absoluta. James sabia que se alguém pudesse ajudá-lo a enfrentar Richard, era ele. Jonathan sentou-se à frente de James, o rosto tenso. James, o que está acontecendo? Você parecia diferente no telefone. James respirou fundo, buscando as palavras certas. Havia tanto para contar, mas por onde começar? Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e falou em voz baixa, como se o próprio ar ao seu redor estivesse escutando. Richard, ele mentiu para mim a vida inteira. Jonathan, ele sabia sobre minha mãe biológica. Despejou-a. Destruiu a vida dela. Tudo enquanto me mantinha preso em uma teia de mentiras. Os olhos de Jonathan se arregalaram por um momento, mas ele rapidamente controlou sua expressão, adotando o profissionalismo que James tanto admirava nele. Você tem certeza disso? Eu tenho documentos, provas. Richard é o dono do prédio de onde ela foi despejada. Ele sabia exatamente quem ela era. James fez uma pausa, sentindo o peso de suas próprias palavras enquanto as ouvia em voz alta. Ele sabia, Jonathan. Ele sabia o tempo todo. Jonathan respirou fundo, inclinando-se para a frente. Isso muda tudo. Sim, concordou James, o tom de sua voz mais frio. E agora eu preciso que você me ajude. Eu quero que você investigue tudo sobre Richard, sobre os negócios, sobre o passado dele. Se há mais segredos, mais mentiras. Eu preciso saber. Jonathan assentiu lentamente. Isso pode ser perigoso, James. Se Richard descobrir que você está tentando ir contra ele. Ele já sabe, interrompeu James, sem hesitação. Ele já me disse, de forma nada sutil, que eu estou cometendo um erro ao desafiá-lo. Mas eu não me importo. Se ele destruiu a vida de Agnes, da minha mãe, então é minha vez de destruir a dele. Havia uma determinação nos olhos de James que Jonathan raramente via. Ele sabia que Richard Walker era um homem poderoso, implacável, mas ele também sabia que James estava diferente agora. Algo havia despertado nele, algo perigoso, algo que poderia levá-los a uma guerra sem volta. Eu vou fazer isso, disse Jonathan finalmente. Vou começar a investigar, mas James, isso não será fácil. E Richard tem aliados em todos os lugares. Precisamos ser cuidadosos. James acenou com a cabeça. Ele sabia disso, mas não estava disposto a recuar. Os dias que se seguiram foram cheios de tensão. Jonathan começou a investigar os negócios de Richard, buscando qualquer brecha,
Qualquer segredo que pudesse virar a maré a favor de James. Ao mesmo tempo, James passava mais tempo com Agnes, tentando conhecê-la melhor, mas também absorvendo a dor e o sofrimento que ela havia suportado por tantos anos. Uma noite, enquanto eles estavam sentados no pequeno apartamento de Agnes, ela começou a falar sobre o passado, sua voz suave, mas cheia de tristeza. Eu nunca quis que fosse assim, disse ela, seus olhos distantes, como se estivesse revivendo memórias que nunca quisera lembrar. Eu fiz o que achei que era certo, James. Eu te dei para a adoção porque não tinha condições de cuidar de você. Eu pensei que estava te dando uma chance de ter uma vida melhor, mas nunca imaginei que seria assim. James olhou para ela, sentindo um nó se formar em sua garganta. Ele sempre soubera que havia algo faltando em sua vida, uma lacuna que ele nunca conseguira preencher. Mas agora, ao ouvir as palavras de Agnes, ele entendia o porquê. Ele havia sido separado de sua verdadeira mãe, e tudo o que havia acontecido desde então tinha sido uma mentira. Eu não te culpo, disse James, sua voz suave, mas firme. Richard, ele me manipulou. Manipulou você. Mas agora eu vou consertar isso. Eu prometo. Agnes olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. James, você não precisa fazer isso. Eu já vivi muito tempo com essa dor. Você não precisa sacrificar sua vida por minha causa. Mas James balançou a cabeça. Eu não estou sacrificando nada. Eu estou recuperando o que é meu. E mais do que isso, eu estou garantindo que Richard pague pelo que fez. Ele não pode continuar assim. Dias depois, Jonathan apareceu com um envelope cheio de documentos. Ele os entregou a James com uma expressão grave. Isso é pior do que pensávamos. James pegou o envelope e começou a folhear os papéis. Cada página parecia pior do que a anterior. Havia contratos fraudulentos, documentos que comprovavam desvio de dinheiro, acordos feitos nas sombras para garantir que Richard saísse sempre por cima. Ele construiu o Império Walker sobre mentiras e roubo, disse Jonathan, sua voz baixa. E mais do que isso, parece que ele desviou recursos de heranças, incluindo a de sua mãe. Ele falsificou documentos para garantir que ela nunca recebesse o que era dela por direito. James parou de folhear os documentos e olhou para Jonathan, o choque evidente em seus olhos. Ele roubou tudo dela? Jonathan assentiu. Sim, e não apenas isso. Ele fez isso com outras pessoas também. Mas o que ele fez com sua mãe foi pessoal. James sentiu a raiva queimando em seu peito, um fogo que ele nunca experimentara antes. Isso não pode continuar. Jonathan concordou. Mas você precisa entender, James. Se isso vier à tona, Richard vai perder tudo. Ele não vai desistir sem lutar. E ele vai usar tudo o que tem para se defender. Você está preparado para isso? James respirou fundo. Ele sabia que esta seria a maior batalha de sua vida, mas também sabia que não poderia recuar agora. Eu estou pronto, disse ele, sua voz firme. E vou até o fim. O clima em Nova York estava inusitadamente frio para aquela época do ano. As ruas, normalmente agitadas, estavam envoltas em uma fina névoa que se misturava com o vento cortante. James sentia cada rajada de vento como uma bofetada gélida em seu rosto. Mas essa sensação quase não o afetava. Havia algo muito mais avassalador acontecendo dentro dele, algo que o consumia por completo. A verdade. Ele segurava nas mãos a pasta de documentos que Jonathan havia lhe entregado, contendo os segredos sombrios que poderiam derrubar Richard. Era surreal pensar que todo o Império Walker fora construído com base em mentiras, manipulações e, pior ainda, sobre a destruição da vida de sua mãe. Agnes tinha sido uma vítima, e James agora carregava a responsabilidade de fazer justiça, mesmo que isso significasse enfrentar o homem que o criou e lhe deu tudo, ou quase tudo. A ideia de que Richard não só havia arruinado a vida de Agnes, mas também se apropriado de sua herança e manipulado o destino de James, o corroía. O peso da verdade estava insuportável,
Mas ele sabia que esse era apenas o começo. A guerra estava prestes a ser declarada, e ambos os lados sabiam disso. O silêncio que antecedia a tempestade parecia mais denso a cada minuto. James se encontrava agora em seu apartamento, o espaço que, nas últimas semanas, se tornara seu refúgio. O apartamento modesto, longe do luxo ao qual estava acostumado, representava sua nova realidade. Ao contrário das paredes frias e imponentes da Walker Enterprises, ali, ele podia pensar com clareza. E naquele momento, ele precisava de toda a clareza possível. Sentado à mesa, com os documentos espalhados à sua frente, James passava os olhos por cada página mais uma vez. Ele sabia que essas provas poderiam destruir Richard, mas ao mesmo tempo, também sabia que seu pai adotivo não era o tipo de homem que cairia sem uma luta. Richard tinha aliados, pessoas em todos os lugares, e se alguém soubesse que James estava prestes a expor a verdade, a retaliação seria impiedosa. Havia muitas perguntas ainda sem resposta. O que mais Richard estava escondendo? E até onde ele iria para proteger o império que construíra? James sabia que para seguir em frente, ele precisaria de mais do que apenas provas. Precisava de aliados, de pessoas que estivessem dispostas a se levantar contra Richard e a suportar as consequências que viriam com isso. Ele pegou o telefone e discou o número de Jonathan. A voz de seu assistente atendeu rapidamente do outro lado, séria, como sempre. Jonathan, eu preciso que você se encontre comigo hoje à noite. Temos que traçar um plano. Isso não pode esperar. A noite caiu rapidamente, trazendo consigo uma sensação de urgência. Jonathan chegou ao apartamento de James com a mesma expressão tensa que havia se tornado comum nos últimos dias. Ele sabia que a tensão estava crescendo, e a qualquer momento algo grande estava prestes a acontecer. Sentaram-se à mesa, e Jonathan colocou mais alguns documentos sobre a pilha que já havia ali. James, eu fiz mais algumas pesquisas desde a última vez que conversamos, começou Jonathan, a voz baixa, quase em um sussurro. Há algo mais acontecendo na Walker Enterprises. Richard está movendo grandes quantias de dinheiro para contas offshore. Ele está se preparando para alguma coisa, talvez tentando proteger seus ativos. Se isso vier à tona, pode ser a última chance dele se salvar. James franziu o senho, sentindo o peso das palavras de Jonathan. Ele sabe que estamos chegando perto. Ele está se preparando para fugir. Sim, confirmou Jonathan. Mas isso não é o pior. Descobri que Richard tem pessoas trabalhando nas sombras, tentando limpar tudo antes que a tempestade caia. Estão eliminando documentos, reescrevendo contratos, fazendo desaparecer qualquer coisa que possa incriminá-lo. Se não agirmos rápido, ele pode escapar. James sentiu uma onda de raiva subir dentro de si. Richard estava um passo à frente, como sempre. Ele havia passado toda a sua vida controlando tudo e todos ao seu redor. E agora, quando finalmente estava prestes a ser exposto, estava preparando sua fuga. Isso não vai acontecer, murmurou James, os olhos fixos nos documentos à sua frente. Ele não vai escapar dessa vez. Jonathan olhou para ele com preocupação. James, eu preciso perguntar. Você está preparado para o que isso significa? Se você expuser Richard, se levar tudo isso a público, ele vai lutar com tudo o que tem. E não estou falando apenas dos negócios. Ele vai atrás de você, vai tentar destruir você. Ele já começou a cortar seus laços com a Walker Enterprises. Eu só quero ter certeza de que você está pronto para enfrentar isso. James sabia que Jonathan estava certo. Isso não seria apenas uma batalha legal, seria uma guerra pessoal, e Richard não iria recuar. Mas ele não podia mais viver na sombra de mentiras e manipulações. Não podia mais fechar os olhos para a verdade. Eu sei, respondeu James, a voz firme. Mas estou preparado. Se eu não fizer isso, ele vai continuar destruindo vidas. E ele não vai parar enquanto não conseguir tudo o que quer. Eu não vou deixar isso acontecer. Jonathan assentiu, vendo a determinação nos olhos de James. Muito bem.
Então, o que vamos fazer? O plano começou a se desenhar naquela noite. Jonathan havia reunido informações suficientes para que pudessem dar início a um processo legal contra Richard, expondo as fraudes e o desvio de herança. Mas isso ainda era apenas uma parte da estratégia. James sabia que, para derrubar alguém como Richard, precisaria de algo mais do que simples acusações. Precisaria de pessoas dispostas a testemunhar, de aliados poderosos e, acima de tudo, de tempo. Cada passo precisaria ser calculado. Eles não poderiam agir com pressa, nem deixar que Richard soubesse o que estava por vir até que fosse tarde demais. O menor erro poderia destruir tudo. A tensão crescia a cada novo detalhe do plano, mas a sensação de que estavam se aproximando de algo grandioso mantinha James focado. Eles decidiriam expor Richard no momento certo. Sabiam que qualquer ação prematura seria vista como uma fraqueza, e Richard, com sua vasta rede de aliados, poderia usar qualquer deslize a seu favor. E foi nesse clima de expectativa silenciosa que os dias se seguiram. Enquanto isso, a relação de James com Agnes continuava a se desenvolver. Apesar de todas as dificuldades, ele sentia que estava finalmente começando a conhecer sua mãe, a mulher que ele havia perdido sem saber. Passavam horas conversando e Agnes contava histórias de sua juventude, dos dias em que a esperança ainda habitava seu coração. Ela era forte, mais forte do que James poderia imaginar. Mesmo depois de tudo o que havia acontecido, ainda havia uma luz nela, uma dignidade que a dor e as dificuldades não haviam conseguido apagar. Uma noite, sentados no pequeno apartamento, Agnes finalmente abriu seu coração de forma mais completa. Ela segurava uma velha fotografia nas mãos, os olhos marejados de lágrimas, mas seu tom era firme. James, ela começou, a voz trêmula. Eu nunca quis que você soubesse disso dessa maneira. Eu queria que você tivesse uma vida melhor, longe de todo esse sofrimento. Foi por isso que te dei para a adoção. Achei que seria o melhor para você. Mas eu nunca imaginei que seria assim. Nunca imaginei que Richard te afastaria de mim e que ele destruiria tudo o que eu tinha. James olhou para ela, sentindo a dor em suas palavras. Ele sabia que Agnes carregava esse fardo há muito tempo, e vê-la desabafar agora era um alívio e um sofrimento ao mesmo tempo. Eu sinto muito, mãe, disse James, sua voz suave, mas firme. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Mas agora eu vou fazer com que Richard pague. Ele não vai escapar dessa. Agnes olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas também de algo mais. Orgulho. Eu sei que você vai, disse ela. E eu estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. A noite caía novamente sobre Nova York, trazendo consigo o peso de uma cidade que nunca dorme, mas onde muitos segredos continuam enterrados. James caminhava pelas ruas, sentindo cada passo ecoar nas calçadas molhadas pela chuva fina que caía. Ele se encontrava em uma encruzilhada pessoal e profissional. Desde o início de sua jornada para derrubar Richard, o homem que o havia criado, ele sabia que não seria fácil. Mas agora, com cada nova revelação, o peso das decisões parecia insuportável. Jonathan havia feito progresso significativo na busca por mais evidências. A cada novo arquivo desenterrado, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam, revelando o verdadeiro alcance das manipulações de Richard. No entanto, não era apenas a traição financeira que corroía James. Havia algo mais sombrio, uma sensação crescente de que ele ainda não sabia toda a verdade. A investigação estava escavando profundezas que poderiam revelar segredos ainda mais devastadores. Ao chegar ao apartamento de sua mãe, Agnes, James sentiu o familiar aperto no peito. Ela estava sentada à mesa, uma xícara de chá nas mãos, o olhar perdido nas sombras do passado. A relação deles estava lentamente se curando, mas as feridas ainda eram profundas. Era difícil para ele aceitar que a mulher diante dele havia sido forçada a viver uma vida de sofrimento enquanto ele crescia cercado de luxo, mas sempre com uma sensação inexplicável de vazio. James, começou Agnes,
sua voz quebrando o silêncio da sala. Eu estava pensando sobre o que você disse, sobre justiça, sobre como quer que Richard pague por tudo o que fez. Eu apoio você, filho, mas preciso que entenda algo. A verdade nem sempre traz paz. Às vezes, ela só traz mais dor. James parou, observando sua mãe, o peso de suas palavras batendo fundo. Ele sabia que ela tinha razão. Mesmo que conseguisse derrubar Richard, mesmo que expusesse todas as mentiras e crimes, o que ele ganharia? A herança que ele tinha direito já não importava. Ele queria justiça, mas estava preparado para lidar com as consequências dessa luta? Eu entendo, mãe, respondeu ele, sentando-se ao lado dela. Mas eu não posso deixar que ele continue destruindo vidas. Não posso permitir que ele saia impune depois de tudo o que fez com você e comigo. Agnes assentiu lentamente, mas James podia ver a tristeza em seus olhos. Ela sabia o que estava por vir, talvez até melhor do que ele. Richard não era o tipo de homem que desistiria sem lutar. E essa batalha, que já era pessoal, estava prestes a se tornar mortal. Na manhã seguinte, James se encontrou com Jonathan no escritório improvisado. O assistente havia reunido mais informações, mas algo em seu comportamento indicava que ele estava relutante em compartilhar as últimas descobertas. Seus dedos tamborilavam na mesa enquanto ele passava os olhos pelos papéis à sua frente. "O que foi, Jonathan?" perguntou James, sentindo a tensão no ar. "O que você descobriu agora?" Jonathan respirou fundo antes de responder. "James, eu não sei como te dizer isso, mas há mais coisas do que esperávamos. Muito mais." James franziu o senho, inclinado-se para a frente. "Do que você está falando?" "O império de Richard. Toda a sua fortuna, tudo o que ele construiu. Não foi apenas com o dinheiro roubado de sua mãe", disse Jonathan, a voz carregada de preocupação. "Há pessoas envolvidas, pessoas perigosas. Eu encontrei registros de transações que vão além de fraudes corporativas. Ele está conectado a algo muito maior. E se você continuar, James, eles vão atrás de você." A revelação caiu como uma bomba. Não era apenas Richard. Ele estava envolvido em algo mais profundo, algo que poderia ameaçar a vida de James e de todos ao seu redor. "Quem são essas pessoas?" perguntou James, sentindo o frio subir por sua espinha. "Eu não tenho todos os detalhes ainda", disse Jonathan, hesitante. "Mas estamos falando de gente poderosa, organizações que não podem ser desafiadas sem consequências. Richard está protegido por eles. E se você continuar a expor o que ele fez, eles podem vir atrás de você e da sua mãe." O silêncio que se seguiu foi sufocante. James se levantou, caminhando até a janela, o olhar perdido na cidade que se estendia diante dele. Nova York parecia tão pequena comparada ao tamanho da conspiração que ele estava prestes a desenterrar. Ele sabia que não podia recuar agora. Mas a que custo? "Então é isso", disse James, mais para si mesmo do que para Jonathan. "Richard não está apenas tentando proteger seu império. Ele está tentando proteger algo muito maior. Algo que ele não pode deixar ser exposto." "Sim", respondeu Jonathan, a voz baixa. "E você precisa pensar bem sobre o que vai fazer agora, James. Porque se continuar, não haverá volta." A tensão continuava a crescer nos dias que se seguiram. Cada vez mais, James se via cercado por incertezas. Os passos de Richard estavam sempre à frente, como se ele soubesse que James estava chegando perto. E as conexões perigosas que Jonathan havia mencionado começaram a se tornar mais claras. Estranhas movimentações estavam acontecendo ao redor da Walker Enterprises. Pessoas desconhecidas começaram a aparecer, e James sabia que algo estava para acontecer. Então, na calada de uma noite fria, enquanto James voltava para o apartamento de Agnes, ele notou um carro parado do outro lado da rua. Não parecia ser um veículo comum. Os vidros escuros, o motor ligado, mas ninguém desceu ou entrou no carro durante todo o tempo que ele esteve ali. O instinto de James gritou para que ele ficasse alerta. Algo estava errado. Ele entrou no apartamento,
Mas o sentimento de estar sendo observado não o deixou. Cada sombra parecia esconder um perigo iminente. Ele trancou a porta com mais força do que o normal e caminhou até a sala onde Agnes estava sentada, como de costume. "Mãe", disse ele, tentando esconder a preocupação na voz. "Eu acho que precisamos ser mais cuidadosos." Agnes olhou para ele, seus olhos refletindo a mesma preocupação que ele sentia. "O que você quer dizer, James?" "Eu acho que Richard sabe que estamos nos aproximando da verdade", disse ele a voz baixa. "E ele não vai parar até nos silenciar." A noite em Nova York era estranhamente tranquila. O vento frio que sempre soprava pelas ruas parecia suspender o tempo, como se a cidade inteira estivesse à espera do que viria a seguir. James sabia que não havia mais volta. Desde que mergulhou nas profundezas dos segredos de Richard, ele se encontrava à beira de um abismo. O que ele descobriria a seguir mudaria sua vida para sempre, ou acabaria com ela. Naquela noite, ele recebeu uma mensagem misteriosa. Um endereço, sem assinatura, mas o suficiente para provocar o calafrio familiar que o acompanhava desde que soube da verdade sobre sua mãe, Agnes, e sobre o império construído por Richard. Ele sabia que deveria ser cuidadoso, mas não podia ignorar o chamado. Era sua última chance de confrontar o homem que havia destruído a vida de sua mãe e manipulado sua própria vida desde o início. O endereço o levou a um galpão abandonado nos arredores de Nova York. A luz fraca da lua iluminava as sombras que se projetavam contra as paredes enferrujadas. O ambiente parecia saído de um filme de terror, mas James não podia se dar ao luxo de hesitar. Ao entrar, o silêncio foi quebrado por uma risada fria que ecoou pelas paredes. Richard estava esperando por ele, mas não estava sozinho. Ao seu lado, homens que claramente faziam parte da organização criminosa a qual Jonathan havia se referido. Richard já havia previsto tudo, e agora ele estava pronto para esmagar a última resistência de James. "Você realmente achou que poderia me destruir, James?" Richard perguntou, seu tom carregado de desdém. "Eu criei você. Tudo o que você é, tudo o que você tem, é graças a mim." James cerrou os punhos, sentindo a raiva fervilhar dentro de si. "Você não me deu nada além de mentiras, Richard. E agora tudo vai acabar. O império que você construiu em cima da dor da minha mãe vai desmoronar, e você vai pagar por cada crime que cometeu." Richard deu um passo à frente, sorrindo com arrogância. "Pagar? Eu sou intocável. Você está lutando contra algo muito maior do que imagina. James, não importa o que você faça, eu sempre estarei à frente." Antes que James pudesse responder, uma figura emergiu das sombras. Era Jonathan, mas seu semblante estava diferente. Ele havia trocado sua expressão nervosa habitual por uma determinação gelada. "Na verdade, Richard", disse Jonathan, sua voz firme, "não estamos sozinhos, e desta vez você não pode escapar." De repente, as portas do galpão se abriram com força. Agentes do FBI invadiram o local, cercando Richard e seus homens. Jonathan havia trabalhado secretamente com as autoridades, reunindo provas suficientes para derrubar não apenas Richard, mas toda a organização criminosa à qual ele estava associado. Richard olhou em volta, a surpresa finalmente tomando conta de seu rosto. Você me traiu?" Ele balbuciou, incrédulo. Jonathan deu de ombros. "Não se trata de traição, Richard. Trata-se de justiça. Algo que você nunca entendeu." Enquanto os agentes algemavam Richard e seus comparsas, James sentiu o peso do momento. Ele finalmente tinha conseguido. A queda de Richard não apenas trazia justiça para sua mãe, mas também para ele. O ciclo de mentiras e manipulações havia chegado ao fim. Com Richard fora de cena, James sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia recuperado algo muito mais importante do que dinheiro ou status. Ele havia encontrado a verdade sobre quem ele realmente era e, mais importante, sobre quem sua mãe era. Agnes, apesar de tudo, havia se mostrado uma mulher forte e resiliente.
Ao lado de James, ela finalmente teve a chance de reconstruir sua vida. E embora os anos perdidos nunca pudessem ser recuperados, mãe e filho encontraram um novo começo juntos. James decidiu que não voltaria para o mundo corporativo. Ele havia aprendido que o verdadeiro valor da vida não estava no poder ou na riqueza, mas nas conexões que formamos. Ele e sua mãe abriram uma fundação juntos, ajudando outras pessoas que haviam sido vítimas de injustiças como eles. Richard, por outro lado, não teve a mesma sorte. Após um julgamento público e cheio de atenção midiática, ele foi condenado por fraude, apropriação indevida e envolvimento com atividades criminosas. Sua fortuna foi confiscada e seu nome, que antes era sinônimo de poder e prestígio, agora estava manchado para sempre. Mas, mesmo preso, Richard ainda tentava manipular os acontecimentos. Durante seu julgamento, ele ameaçou James e sua mãe, insinuando que a organização a qual ele pertencia ainda não havia sido completamente destruída. "Isso não acabou, James", ele disse. "Eles vão atrás de você. Você e sua mãe nunca estarão a salvo." Essas palavras ecoaram na mente de James por algum tempo, mas ele sabia que a verdade estava finalmente à luz. E, ao lado de sua mãe, ele estava pronto para enfrentar qualquer ameaça que viesse no futuro. Com Richard condenado e sua mãe finalmente em paz, James sentiu algo que não sentia há muito tempo: liberdade. Ele sabia que sua luta por justiça não havia sido fácil, mas também sabia que havia feito o que era certo. Ele e Agnes começaram uma nova vida, longe das sombras do passado. Eles se mudaram para uma pequena cidade, longe do caos de Nova York. Em seu novo lar, o sol brilhava de forma diferente. Não havia mais segredos, nem mentiras. Havia apenas a promessa de um futuro tranquilo e de uma relação mãe e filho que, apesar de todas as adversidades, havia sobrevivido. James sabia que sua jornada havia o moldado de maneiras que ele jamais poderia ter previsto. Ele havia enfrentado demônios, tanto internos quanto externos, e saíra vitorioso. Mas, mais do que isso, ele havia encontrado seu propósito: ajudar outros a não passarem pelo mesmo sofrimento que ele e sua mãe haviam enfrentado. Enquanto James e Agnes caminhavam juntos por uma trilha em uma tarde ensolarada, longe das preocupações do passado, o telefone de James tocou. Ele parou por um momento, olhou para o número desconhecido na tela e, após uma breve hesitação, atendeu. "James Walker", disse uma voz fria e familiar do outro lado da linha. James sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele não reconhecia a voz, mas sabia que estava conectada ao mundo sombrio do qual ele havia tentado escapar. "Quem está falando?", James perguntou, tentando manter a calma. A resposta veio de forma lenta, quase ameaçadora. "Richard pode ter caído, mas nós ainda estamos de pé. Isso não acabou." James desligou o telefone, sentindo o peso da ameaça pairar no ar. Ele sabia que o passado nunca desaparecia completamente. Mas, dessa vez, ele estava preparado. Com a mãe ao seu lado, ele encarou o horizonte, ciente de que, embora a batalha com Richard tivesse terminado, uma nova guerra estava apenas começando.